Eu já me escondi no telhado da minha escola pro vice-diretor não me achar matando aula. Gente, a Linha do CREA sempre foi maluca, só que no ensino médio eu era mais maluca ainda, principalmente no primeiro ano, que é onde se passa essa história. E na minha vez de ir pro ensino médio, estava sendo instalado o novo ensino médio, ou seja, nós sairíamos mais tarde da escola. Então, por exemplo, o terceiro ano saía 11h30, mas a gente saía 12h20. Eu odiava essa situação, então, obviamente, eu ia mexer meus pauzinhos pra não ter que sair esse horário. Quando eu e as minhas amigas matávamos aula, o que a gente fazia? Em vez da gente esconder a nossa mochila por aí, porque os professores, eles percebiam, tá? Se eles vissem mochila vazia sem o aluno, já era pra você, meu amor. Então, você tinha a opção de ou esconder sua mochila embaixo de alguma mesa e torcer pro professor não ver, ou então de fazer algo melhor, que era o que eu fazia com as minhas... Tá, nunca mais faço isso. Era o que eu fazia com as minhas amigas, entendeu? A gente tacava a nossa mochila pela janela, a gente tava no primeiro andar, então tudo bem. E tinha umas grades terríveis, então a mochila que fosse mais rechonchuda não passava, que no caso era a minha. O que eu tinha que fazer? Tinha que tirar meus cadernos, tacar e tacar a mochila também. Onde a gente tacava? Era um cantinho, gente. A nossa janela dava para um cantinho que a gente tinha acesso, eu e as minhas amigas, porque nós éramos muito espertas. Esse cantinho também era o cantinho dos pedreiros, tá, gente? Porque tava tendo uma reforma ali atrás, mas a gente torcia para que eles não pegassem as nossas mochilas, e de fato eles nunca pegaram. Nós ficávamos num corredor, porque é um corredor cheio de sala e trancafiado, tá? Tinha grade. E às vezes eles trancavam esse portão, então a gente ficava lá dentro sem poder sair. E na maioria das vezes ficava uma tia lá de escolta, entendeu? Então ela não deixava ninguém sair não, meu amor. Quando era recreio do terceiro ano, a gente não podia sair pra nada. Ah, quer ir no banheiro? Não. Ah, quer beber água? Não vai sair. E quando tava dando perto de 11h30, que era o horário da galera ir embora, tipo 11h20, essa tia também não deixava a gente sair, porque ela já sabia da nossa maldade. Da maldade de todo o primeiro ano. Então o que eu fazia? Eu saía uns minutinhos antes. Então, por exemplo, dava 11 horas e eu já tava com o meu plano em mente. Já jogava a minha mochila, os meus cadernos e pedia, implorava. Pedia é muito fraco pro que acontecia. Eu implorava pra tia me deixar ir no banheiro. Às vezes eu falava que eu tava menstruada, às vezes eu falava que eu tava com muita vontade de fazer xixi, que eu tinha infecção urinária, que eu não podia segurar o xixi. Esse dia foi a mesma coisa. Eu saí, fui lá pro cantinho, que dava de frente pra janela da minha sala, peguei as minhas coisinhas, era muito humilhante, eu tinha que pegar minha mochila, pegar os cadernos todos jogados e colocar. Beleza, deixei ela lá, porque eu não poderia sair desse cantinho pro banheiro, porque eu ia estar na vista da tia e de todos. Então eu tinha que deixar minha mochila lá bonitinha, reservada, pra depois, numa oportunidade melhor, eu poder pegar. Então eu fui no banheiro com as minhas amigas e a gente ficava lá, ó, até dar 11h30. Só que, gente, parece que alguém percebeu o que a gente tava fazendo. Eu não sei se foi essas tias ou se foi, enfim, o diretor. Mas o que eu fiquei sabendo foi que esse vice-diretor, que ele não era diretor, ele era vice, ele falou com a diretora. Ele falou, eu vou precisar de você, porque tem algumas meninas no banheiro matando aula. E eu não posso entrar lá. Mas você pode. A diretora nunca saía da sala dela, a gente só viu o vice-diretor. Então, foi um susto que a gente tomou, um baita de um susto. Ela chegou lá no banheiro e falou que sabia que a gente tava matando aula pra todo mundo sair de lá, porque era um banheiro com vários banheirozinhos dentro, sabe? Só que o que acontece? As minhas amigas, infelizmente, elas foram pegas. Só que eu era muito cagada, gente. Então, eu não tinha deixado a porta totalmente fechada, eu deixei ela entreaberta, sabe? E eu fiquei em cima do vaso. Foi uma cena bem esquisita. Pra ela não ver os meus pés e pra ela não achar que tinha alguém dentro do banheiro. E dito e feito, as minhas amigas, elas foram de fila pra detenção e eu fiquei lá assim, toda me... Nossa, que horror. Fiquei lá toda me tremendo, nem acreditei que eu tinha saído daquela situação. Depois disso, o que eu pensei? Eu preciso sair daqui imediatamente. Só que quando eu saí, a infeliz da tia, desculpa tia, me viu e foi até lá a diretora falar que tinha uma menina que tinha sobrado que ela não tinha percebido. E aí o que ela fez? Ela tava conversando lá com várias meninas que estavam matando aula, né? E ela falou para o vice-diretor. O que o vice-diretor fez? Ele foi sala por sala pra ver se tinha alguma mochila sem o aluno por perto. Mas eu era muito esperta. É claro que a minha mochila não tava dentro da sala de aula. A minha mochila tava fora, no meu cantinho especial. Eu precisava pegar essa mochila imediatamente, né, gente? Porque eu tava com medo de alguma tia ver a minha mochila no meu cantinho. Só que aí, o que eu fiz? Eu tava vendo o vice-diretor passando pra lá e pra cá com a tia. E teve um momento que eu saí, fui corajosa, saí correndo, peguei minha mochila. Só que ele me viu, não tinha ninguém, era só eu, não tinha dado ainda o horário de ir embora, uma menina aleatória com a mochila nas costas. Aí, ele não deve ter entendido muito bem, né? Ele foi até mim, só que eu, cagada, não quis nem me justificar. Eu poderia ter falado que eu era do terceiro ano. Não fiz isso, só saí correndo. Saí correndo pra um outro prédio que tem, dentro da minha escola, que tinha outras tias, uma outra supervisora, pois é. Ia ser mais complicado pra eu conseguir fazer qualquer coisa ali. E ele não entendeu porque eu estava correndo e foi até mim, tá? Ele foi atrás de mim e eu saí correndo. Era 3 andares, então eu fui só subindo. Teve um momento que eu subi e eu vi uma portinha muito esquisita. Eu falei, é aqui que eu vou entrar, meu amor. E entrei. Fui subindo e, gente, que lugar pavoroso, tá? Eu teria medo de entrar caso não tivesse muito desesperada. A Aninha do Creu desesperada
faz loucura. Eu fui subindo, eu falei, onde que eu tô indo? Quando eu vi, gente, eu tava indo pro telhado sem nem saber. Assim, eu vi que eu tava subindo bastante, mas eu não imaginei que ficava o telhado mesmo. Subi lá, falei, gente, que vista linda! Esse é o lugar perfeito pra matar aula. Fiquei lá, mexendo no meu celular e tal, esperando dar o horário, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, foi ótimo. Quando eu decidi descer, uma das tias me viu. Falou, menino, o que você tá fazendo aí? No telhado! Aí eu só saí correndo. Poupei minha fala, não, ia dar bosta. Ela ia chegar e falar pro vice-diretor e eu ia do mesmo jeito. Saí correndo, com a minha mochilinha nas costas, bem plena, junto com a galera do terceiro ano que já estava descendo também. E fui. Fui embora, meus amores, eu fui embora e nada mais aconteceu comigo. A única coisa que aconteceu foi, no outro dia, contei pras minhas queridas amigas e falei, gente, agora eu tenho um lugar muito mais divertido pra gente matar aula. Só que quando a gente voltou, meu amor, estava com cadeado. Ele tinha trancado a porta. Porque alguma tia com certeza falou e ele foi resolver isso o mais rápido possível, né? Porque uma aluna do nada no telhado da escola realmente é meio esquisito. O dia que uma cliente testou tanto a minha paciência, mas tanto, que eu parei tudo o que tava fazendo. Mas eu disse umas poucas e boas pra ela. Não sei se vocês sabem, mas eu tinha uma vida antes da internet, gente. Eu era maquiadora. Em 5 anos de carreira profissional, gente, eu nunca tive nenhum problema com cliente. Graças a Deus, Deus me abençoou demais, gente. Ó, tô passando lápis preto em toda a linha d'água. Mal sabia mexer no Instagram, minha filha. Como eu tinha muita cliente, propaganda boca a boca. Sempre. Maquiava comigo, gostava do meu serviço e indicava pra amiga. Era sempre assim. Aí um certo dia, uma cliente muito antiga minha me indicou pra uma amiga dela, que não tinha muito costume de fazer maquiagem. Já começa por aí. Agora eu peguei uma sombra bem preta e eu vou, gente, selar esse lápis de olho. Essa é uma truqueira maravilhosa. Agora vamos descer um pouquinho com essa sombra aqui abaixo. Eu falei, claro, manda ela pra mim, a gente vai conversar. Ela entrou em contato comigo e marcamos a data. Até então, uma pessoa super tranquila, gente. Eu não vi sinais nenhum de uma pessoa que ia me irritar tanto naquele dia. Era um dia, gente, que eu tinha muitas clientes. Eu estava com a agenda lotada, graças a Deus. Ela era uma das minhas últimas clientes. Eu acho que tinha ainda umas 2 depois dela. A gente vai pegar a sombrinha preta e vai passar também, gente, bem rente aqui, ó, a linha dos cílios. Mais no finalzinho, tá, ó. Enfim, ela chegou, começamos o atendimento. Eu pergunto sempre como é que é a cliente. Enquanto eu vou limpando o rosto da cliente, eu vou perguntando como é que é, se ela já maquiou, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Conversa vai, conversa vem. Ela começou a me contar que ela era muito insegura, porque ela tinha uma pele morena, linda, e ela falou, todas as maquiadoras que ela tinha passado na vida deixou ela completamente fora do tom dela. Ou seja, se ela era morena, a pessoa deixava ela branca, minha filha. Nesse momento, eu acalmei ela, já entendi a situação. Falei, olha, deixa comigo, não se preocupa, vai dar tudo certo, tanto que eu vou começar por sua pele. Não é legal você dar um espelho na mão da cliente. Mas, num caso como esse, como ela estava muito nervosa, e eu sei que isso, gente, mexe de verdade com a cliente, então eu coloquei um espelho na mão dela. E eu ia maquiando e ia mostrando pra ela. Então ela começou a se sentir muito confiante. Então tava dando tudo certo. Ufa! E aí, ó, agora eu peguei uma sombrinha bem quente. E a gente vai esfumar esse preto, porque não sei se vocês sabem, mas dica de maquiadora. Preto nunca se esfuma com preto. Preto se esfuma com marrom. Aí tava dando tudo certo. Já tinha feito a pele dela praticamente toda. E aí eu comecei os olhos. É daí que o problema começa. Ela tava super bem. Ela falou, o olho agora eu posso entregar nas suas mãos. Eu falei, opa, beleza, deixa comigo. Tirei o espelhinho da mão dela. Aí ela falou, pode deixar o espelhinho aqui comigo? Já que eu tô olhando a maquiagem, eu tô amando olhar. Nossa, não sei o que lá. Eu falei, beleza. Para que eu fiz isso? Só uma adendo, a gente sabe que a construção da maquiagem, ela não costuma ser bonita, né? A gente acha que vai dar tudo errado. Daí ela começou a palpitar no sentido de, mas eu acho que você não tá fazendo do jeito que eu pedi. Aí ela começou a ficar grossa, gente, grosseira. Ela começou a ficar grosseira comigo. Não, você não tá fazendo do jeito que eu pedi. Aqui tá assim. Aí eu, olha, não, é porque aqui é a construção da maquiagem. A gente faz assim pra depois ficar assim. Vai dar certo, eu te prometo, fica calma. Aí tentei pegar o espelhinho de novo. Você me dá esse espelhinho aqui? Eu prometo que já já eu te mostro, você vai ver que... Não, vai ficar comigo. E eu vendo que já tava quase no horário da minha outra cliente. E eu preocupada. Ela começava a ficar olhando assim, ó, colocando no meio do pincel. E eu, você faz um pouquinho no espelho, tá batendo aqui no pincel. E essa bendita não deixava. E ela queria levantar da cadeira toda hora, porque ela queria olhar. E eu falando, olha, eu preciso terminar o seu olho, porque já já eu tenho uma outra cliente, eu preciso limpar tudo pra receber ela. Então eu preciso agilizar o seu atendimento, tá bom? Pra que você saia no horário e eu atenda também a outra cliente que marcou o horário, tá bom? Isso eu já assim, ó, Jesus me ajuda, porque ela foi indicação de uma cliente muito querida minha e eu não quero ter que falar as coisas que eu tenho pra falar. Gente, passou-se a hora e ela não deixava eu fazer nada. Ela não deixava eu fazer a maquiagem, sendo que estava exatamente como ela queria. Ficava mandando eu mudar, sendo que eu não tinha nem terminado a maquiagem. Essa mulher simplesmente não calou a boca um segundo, levantava, botava o espelho na minha frente e toda vez que eu falava, aí é que ela fazia. E eu fui olhar o relógio e vi que estava muito em cima. Eu precisava terminar imediatamente aquela maquiagem dela e ela não ia deixar, então eu tomei uma decisão. Eu precisava
parar aquela mulher. Eu já cansada, coluna doendo, o estresse batendo. Peguei, olhei bem pra ela, respirei fundo e falei: fulana, olha aqui, eu não vou conseguir terminar o seu atendimento se você não me deixar fazer. Eu entendo suas inseguranças, eu sei que você já passou por isso, que você já passou por isso, por isso, por isso. A gente conversou, te deixei super tranquila, não te deixei tranquila. O corno está exatamente da cor da sua pele? Você não disse que está perfeito? Sim. E por que você não me deixa terminar sua maquiagem? Eu preciso que você deixe eu terminar meu trabalho, porque depois eu tenho uma outra cliente pra atender. Então, se você não deixar, você vai sair daqui com a maquiagem desse jeito, porque eu não vou atrasar minha outra cliente por conta de você. Então, eu preciso que você respire e deixe eu terminar o meu trabalho. Então, tá bom, vou deixar. Vou deixar, porque, né, a gente confia, porque ele quis soltar umas piadinhas comigo. Eu ainda falei, e outra coisa, vai ser um espelho. Então, você me dá licença, eu vou pegar o seu espelho, eu vou terminar sua maquiagem e vai dar tudo certo. Tremia inteira, gente, porque eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida, a situação de uma cliente, eu conversar tanto com ela e mesmo assim, ela extrapolar o limite comigo. Dei o espelhinho pra ela se olhou, amou, ficou impressionada com a maquiagem, elogiou tanto nesse mundo, falou que a maquiagem era perfeita, que ia sempre maquiar comigo, que realmente eu era uma boa indicação, que a amiga dela era de confiança e que ela confiou mesmo que meu trabalho seria incrível. E, gente, ela foi embora, fingiu que nada tinha acontecido, bem plena, e mesmo assim, eu como profissional pedi desculpa por qualquer inconveniente e fiquei muito feliz que ela tinha confiado no meu trabalho e era isso, ela foi embora. Assim que ela foi embora, eu sempre tenho muito cuidado com as minhas clientes, então esperei o dia seguinte, recebi o feedback dela, da fulana, a fulana disse que a maquiagem estava linda, maravilhosa, que durou a noite toda, mandou foto pra mim. Agradeci. Essa foi a única vez que eu agi de uma forma tão enérgica, mas, gente, foi necessário. Storytime da vez que eu achei que eu tava só ajudando uma influencer, mas acabou virando um mês de trabalho de graça. Gente, eu já falei aqui algumas vezes que, principalmente em 2024, eu era muito tímida. Eu tinha muita dificuldade em falar não pras pessoas, então quando alguém me pedia alguma coisa, eu aceitava praticamente tudo. E foi assim que eu acabei fazendo trabalho de graça por alguns meses. E quando eu digo trabalhando, gente, não tô falando de um favorzinho tipo de 5 minutos. Eu realmente já fazia tipo parte do time dela. Ela me contactou da primeira vez dizendo que tinha gostado bastante do meu perfil. Eu acho que na época eu tinha uns 10 mil seguidores. Ela queria meio que umas dicas pra fazer um Linktree e colocar na bio. E outra coisa também, sabe quando você escreve eu quero nos comentários do vídeo da pessoa, aí ela te manda um link automático? Enfim, ela queria ajuda com isso também. Gente, eu não fazia ideia de como que isso funcionava. Mas eu estudei e aprendi pra ensinar pra ela. Ela amou quando eu mostrei pra ela que eu tinha aprendido e fez uma call comigo dizendo que eu tinha muito potencial e que ela ia me colocar no grupo do time dela pra eu ajudar ali com essa questão do Linktree, com essas mensagens. E daí ela do nada também queria que eu contactasse marcas pra ela fazer colaboração. E ela também falou que eu teria um contrato tudo pra isso. E enfim, como ela já era bem grande na época, me passou confiança. E aí, gente, eu entrei pra esse tal do grupo do time dela. E no começo era bem tranquilo, o pessoal era bem legal e tudo mais. Eu até tava gostando de fazer tipo o Linktree, só que eu tava fazendo tudo de graça, né? Sem nem perceber que aquilo já tinha deixado de ser um favor há muito tempo. E isso por meses, tá, gente? Tudo que ela mandava lá no grupo eu fazia. Acho que o pior de tudo começou quando o time dela começou a me pedir pra fazer coisas também. Era traduzir material pra inglês, listar os produtos que ela usa, fazer contato com as marcas, cuidar do Linktree dela. Gente, eu acho que o cúmulo foi quando uma pessoa do time dela me contactou em privado, falando pra eu procurar hotéis e Airbnbs, mais o contato deles, porque ela e o time iam viajar e eles queriam um contato pra, tipo, fazer parceria, não ter que pagar. E euzinha fui lá, procurei, passei um tempão procurando o contato, tudo, o nome de vários hotéis e Airbnbs e mandei pra essa pessoa. E sempre quando eu ganhava coragem, gente, de mencionar o tal contrato, né, que ela tinha falado, eles falavam o famoso, vamos dar uma olhada. Até que depois de uns meses pararam de chamar e o grupo também deixou de existir. Nunca mais decidi mandar mensagem falando nada, cobrando nada, porque eu deixei só quieto ali. Até porque eu não tinha coragem de falar muita coisa. Aí passou esse tempo todo e esse ano essa mesma influencer voltou a falar comigo. Dessa vez ela queria que eu compartilhasse o contato das marcas com quem eu trabalho atualmente, os contatos profissionais que eu construí ao longo desses últimos anos. E pela primeira vez, gente, eu consegui falar não. Eu expliquei que eu preferia não compartilhar porque eram conexões profissionais que eu construí ao longo do tempo, e a resposta foi essa. E logo depois ela me deu um unfollow, e eu acho que o mais doido dessa história não é nem isso. Foi perceber esse ano o quão difícil foi pra mim falar não, colocar ali um limite. Pode parecer uma coisa meio boba, mas eu acho que quem sempre foi tímido vai entender. E se a gente tivesse ainda em 2024, provavelmente eu teria falado sim. Então, de certa forma, esse não mostra o quanto eu mudei. E não me entendam errado, gente, hoje eu continuo ajudando as pessoas, mas eu aprendi que o meu conforto importa tanto quanto o dos outros. Se vocês acham que quando começa a namorar a vida fica uma paz, vocês estão muito enganados. Cara, você pode namorar o homem mais feio do mundo, sempre vai ter umas insuportável pra te infernizar. Não tô falando que meu namorado é feio, né? Pra começar. Mas enfim, o que eu vou falar aqui aconteceu recentemente, tá bom? Não muito recentemente, mas tipo assim, uns 3 meses atrás.
pra mim é recente. Eu tinha uma amiga, gente, que essa amiga era amiga do grupo todo. Entendeu? A gente tem um grupo, né? Enfim, ela era amiga de todo mundo. Só que ela começou a talaricar uma, talaricar outra, até que talaricou o grupo inteiro, gente. Aí a gente entrou no conclusão, isso aí não tem o que a gente fazer, vamos se afastar. Ficou meio claro. Eu acho que ela tinha entendido o recado. Eu, pelo menos, achei. Só que assim, você tem que começar a desconfiar de uma pessoa que fala mal das próprias amigas. Tá? Desconfia, bota na sua cabeça e desconfia. Essa guria falava muito mal de uma guria que ela andava todo santo dia. E tipo assim, a gente ficava assim, mas tua amiga, não dá de entender. Mas a gente não falava nada, né? Porque a gente já conhecia a peça. Então a gente nem, tá bom, a gente só entrava aqui e saía aqui. Cara, eu sou a pessoa que eu não calo a minha boca. Eu juro por Deus, eu não consigo calar minha boca. Então, tipo assim, quando essa guria fazia alguma cagada, eu falava, lá, avisei. Eu falei que essa guria não era boa coisa. Mesmo que a guria, tipo, fosse minha amiga há anos. Porque, tipo assim, não amiga, mas sabe uma pessoa que tá ali no grupo sempre? Sempre avisei dessa pessoa, gente. Sempre falei, sempre. Só que ninguém me escutava, porque é aquela pessoa que é querida, gente. Ela é querida. Não vou falar que ela não é querida, porque ela é querida. Tipo assim, ela é simpática e tal. Então, tipo, é uma pessoa que todo mundo gosta, sabe? Por exemplo, eu também sou uma querida. Tô brincando, eu sou bem grossa. Aí, gente, tipo assim, é normal todo mundo criar, assim, gosto e tal, porque ela se enturmava com todo mundo. Pessoa falsa é assim mesmo, né? Normal mesmo. Enfim, chegou aos meus ouvidos que ela falou merda do meu namorado, mas é tipo merda bem forte. Eu tinha deixado passar, tá, gente? Eu tinha deixado passar e tal, porque eu falei, não é possível. Resumidamente, gente, aí essa criatura começou a seguir meu namorado no TikTok. Eu falei, não é possível que ela tá falando uma merda dessa e ainda quer seguir meu namorado. E meu namorado falou, no começo do nosso namoro, que essa guria já tinha curtido os stories dele. Só que eu perguntei pra ela na época e ela falou, não, nunca curti stories dele, não. Nem conheço ele. Ai, querida, vai mentir pra outra. Resumidamente, gente, eu peguei e mandei mensagem pra ela, falando assim, querida, ou você para, ou eu vou brotar aí na tua casa. Porque, gente, os pais dela não sabem as merdas que ela faz, entendeu? Por os pais dela, ela é uma santa. Era, pelo menos, né? Porque eu fiz questão de avisar. Mas, enfim, gente, beleza, tranquilo. No outro dia seguinte, ela manda a amiga dela vir me ameaçar. Só que a amiga dela não tem nenhum culhão, né? Pegou, mandou uns 300 áudios me xingando, falando que ia me pegar e não sei o quê. E me bloqueou. Não deixou nem eu responder. Ela não deu nem a possibilidade de eu responder. Eu não fiz nada, né, gente? Porque não tinha nem como responder. Mas, gente, eu dei um jeito de fazer alguma coisa. Que eu falei, essa porra não vai ficar assim, não. Gente, eu cacei o número da mãe dessa... de todas as formas. A gente foi até o quinto inferno. Consegui o número. Mandei um texto falando pra mãe dela o que ela tava fazendo e tal. A mãe dela falou que ia conversar com ela. Porém, eu ainda estava puta. Por mais que a mãe dela conversou com ela, eu ainda estava puta. E no texto, eu falei as merdas que ela fazia com os guri, né? Porque os pais dela é bem rígidos, assim. E acho que ela é. E aí, depois da resposta da mãe dela, falou assim... Não, porque ela falou que não fez isso e não sei o quê. Mas ela vai falar que fez? Não vai falar, né? Se fosse eu também, eu ia me fazer de coitada. Eu comecei a chorar, eu falei, não fiz, cara. Mas, enfim, né? É problema dela e da mãe dela. Porém, gente, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, essa guria. Eu não vou falar aqui porque eu tenho medo do vídeo ser banido. Mas ela falou uma atrocidade no meu namorado. Que ela falou ainda pra uma amiga minha, que é tipo, irmã minha, próxima, assim, do lado. Aí eu falei, putz, tá me tirando pra otária, né? Detalhes, a guria que me ameaçou, gente, ela treina na mesma academia que eu. Então, era... Ai, gente, eu não sabia que ela treinava ali, né? Mas assim, deu o horário, deu ali, se encaixamos. A guria fingiu que nem me viu, gente. A guria fingiu que não me viu. Eu passava por ela, ela tava de cabeça baixa, assim, ó. E eu só pensando, putz, ela não vai vir aqui me pegar, caralho. Pô, não aconteceu nada. E lembrando, a guria que falou merda do meu namorado, que era minha amiga, quando eu fui falar com ela, ela se fez de sonsa. Falou que não seguia ele. Falou que não tinha falado nada. É sempre assim, que a pessoa sonsa, ela sempre vai fazer isso. Ela, ai, não falei. Ai, não fiz. Ai, não sei. Gente, calma que piora. Aí eu peguei e fui pra uma festa, gente. Fui pra uma festa de uma festa aqui que é... Nossa, todo mundo fala mal dessa festa. Nossa, não tinha nada pra fazer num sábado. Eu nem lembro se é sábado ou sexta, vamos lembrar. Mas assim, juntar nada pra fazer com os amigos, pior merda, que a gente vai ir pro lugar mais pelego possível. Dito e feito, a gente foi pra essa festa. Adivinha que eu encontro na festa? Chuta, eu vou deixar você chutar. A Mini querida. Só que, mano, eu tinha acabado de entrar na festa. Eu acho que, tipo, era 11 horas. Era 11 horas, gente.
A festa cheia de segurança. Eu pensei, eu não vou perder minha festa pra arregaçar essa guria aqui na festa, entendeu? E, mano, o segurança tava, tipo assim, do lado dela. Ela tava aqui e, tipo assim, dava 2 pessoas. O segurança tava aqui. Eu acho que ele tava, tipo, em cima de uma caixa. Eu não sei, mas ele tava, assim, no alto. Aí eu pensei com a minha cabeça. Tem que ser na saída da festa, não pode ser aqui. Beleza, a gente curtiu lá, né? Tava lá curtindo e tal. Só que, gente, eu pensei, bah, mas aí vai ficar assim, eu aqui, ela me viu, eu vi ela e vai ficar assim. Gente, peguei, fui lá na guria, tirei uma foto dela. Tirei a foto dela. Mandei pra mãe dela. Porque eu ainda tinha o contato da mãe dela. Cacei, né? Porque a mãe dela tava lá na puta que pariu. Já tinha passado um tempo. Cacei e mandei pra mãe dela. Eu falei, fulana na festa? Ué, bem debochada mesmo. Eu quis, ó, no deboche. Enfim, a mãe dela foi me respondendo outro dia. Discuti com a mãe dela. Porque a mãe dela começou a falar que não era a filha dela. Não é a filha dela. Começou a falar que eu estava querendo criar rivalidade. Meu amor, rivalidade. Sua filha talarica todo mundo e eu que quero criar rivalidade. Ah, tá bom. Começa a seguir homem casado e eu que quero criar... Ai, gente, não vou nem falar nada. Gente, discuti com a mãe dela. A mãe dela queria falar que eu não ia casar com meu namorado, que eu não precisava criar todo esse escândalo e não sei o quê. Ah, é porque vocês estão brigando por causa de macho. Eu falei, não, eu não estou brigando por causa de macho com essa guria. Gente, era muitas coisas acumuladas dessa guria. Então, tipo assim, eu só queria tirar minha vontade nela. Aí eu falei bem assim, né? Fui nela, cheguei nela e tal. Ela tava com um guri lá que, gente, esse guri tem uma fã. Mas não vou falar, né? Vou falar assim, foda-se, né? Eu peguei, puxei ela assim, ó. Puxei ela. Ela me olhou, eu olhei pra ela. Eu falei, na saída a gente conversa. Ela me olhou, ela fez assim. Eu peguei e saí. Gente, não deu 1 hora. Obviamente, eu ia sair da festa mais tarde. Eu não ia sair, tipo, 1h da manhã. Essa guria vazou. Ela sumiu da festa, ela sumiu. Não era nem 2 horas, gente, ela sumiu da festa. E eu nem tinha visto, né? Eu não tava toda hora cuidando da guria, não estava cuidando dela, né? No final das contas, era 3 horas da manhã, eu tive que ir embora, porque um amigo meu tava passando mal. Porque tem gente que não sabe beber. Mas, gente, resumidamente, não deu em nada. Só discuti com a guria. Essa guria fugiu da festa. Gente, se eu falar tudo que a mãe dela falou pra mim, vocês vão ficar assim, ó, incrédulas que ela falou isso pra mim. Porque eu não sei quem que é adolescente, ela ou a filha. Imagina a ex do seu marido manda o seguinte e-mail para ele. A fofoca de hoje tá muito boa. O e-mail é o seguinte, eu vou deixar aqui pra vocês. Digníssima ex mandou o seguinte. Oi, tudo bem por aí? Não quero ser desrespeitosa já sendo... Nem te incomodar, já está incomodando. Sonhei com você esses dias e hoje te vi correndo na rua perto do... Aí ela tampou, né? A esposa do rapaz tampou o nome. Acredito que seja um sinal e podemos conversar como amigos, que já fomos antes. Confesso que faz anos que não tenho o seu número e no Instagram acho que estou bloqueada. Por que será, né? Porque não encontrei. Mas de toda forma, espero que você esteja bem. Te desejo o melhor. E feito isso, o marido foi e mostrou para a esposa dele esse e-mail e falou, ó, né, essa suposta ex, essa fulaninha me mandou esse e-mail. Uma atitude correta, né, eu diria. E aí o marido e a esposa conversando, eles entraram no seguinte acordo em que a esposa iria sim responder esta digníssima ex. Meu amor. A Thaíse, o nome da esposa dele é Thaíse, tá, gente? Inclusive, ela contou essa história no perfil dela, por isso que eu estou falando o nome dela, tá? E a resposta da Thaíse foi o seguinte. Eu sou a Thaíse Tavares, esposa do Rian. Recebi o seu e-mail, pois em um casamento baseado em transparência, não existem conversas ocultas e nem espaços para interpretações equivocadas. Por esta razão, em comum acordo com meu marido, achamos mais adequado responder eu mesma. Como você mesmo mencionou, já se passaram muitos anos e cada um seguiu sua própria história. A verdade é que o tempo passou, a vida aconteceu e aquilo que um dia existiu ficou exatamente onde deveria estar, em um capítulo encerrado na sua memória. Não faz sentido, portanto, retomar qualquer tipo de proximidade. Vivemos hoje uma fase muito linda do nosso casamento, inclusive nos preparativos finais para uma cerimônia de renovações de votos. Eu não daria muita informação dessa parte não, porque, gente, energia negativa, ela não precisa de muito, sabe? Mas enfim, continuando. Vivemos hoje uma fase muito linda do nosso casamento, inclusive nos preparativos finais para uma cerimônia de renovações de votos. E é para este momento e futuro que direcionamos nossa atenção. Desejo que você esteja bem e que siga em paz o seu caminho. Thaíse Tavares. Meu amor, essa daí aguentou muito e ainda foi simpática, porque eu não teria essa mesma reação, não. E aí, o que você pensa, né? A pessoa ela já não tá em uma posição muito legal, né? De mandar mensagem para homem casado. Você faz isso, a pessoa te responde, né? A esposa do rapaz te responde.
eu seguiria minha vida e fingiria que nada tivesse acontecido. Se eu pudesse enterrar um buraco e entrar dentro, eu entrava e ficava ali pro resto da minha vida. Mas a digníssima da ex se achou no direito de ainda rebater e de responder a Thaís. E vocês acreditam, gente? E aí ela mandou a seguinte mensagem. Olá, Thaís, tudo bem? Como falei a ele, foi uma mensagem em tom de respeito. Claro, porque mandar mensagem pra um cara que é casado, porque você sonhou com ele, é super respeitoso. Meu amor, se você sonhou com ele, o problema é seu e do seu sonho. Sonho é outra coisa. Sem qualquer tentativa de reconciliação. Claro, você queria conversar com ele pra quê? Né? Bons amigos vocês. Que amizade linda. Gente, a todo momento ela se contradiz aqui, tá? O texto, assim, e ela coloca muitas palavras em inglês também no meio do texto, que ninguém entende nada. Ou de confrontar a união de vocês. Mesmo porque eu também sigo em uma união estável e feliz. Nossa, né? Ele sabe que está mandando mensagem pro seu ex? Minha intenção foi apenas de conversar, porque fomos amigos antes de qualquer coisa. Não entendo a necessidade do seu... Aí ela fala, né, o inglês dela, que ela quer mostrar a todo mundo que ela sabe falar inglês, mas ela quer dizer que não entende a necessidade da abordagem da Thaís. Ela não entende. Nossa, você manda mensagem pro meu marido e você não entende a minha abordagem pra você? Você tem que agradecer que eu ainda fui gentil, porque o tipo de abordagem pra esse tipo de pessoa é 2 tapas na cara. Aí ela fala... Não me importo e não perguntei metade dessas informações, mas se você tá mandando mensagem pro meu marido, você vai saber, você vai escutar. Então, honestamente, aí ela fala inglês, né? E ela quer dizer, honestamente, me importo menos. Mas não se preocupe, tenho educação de berço, né? Só faltou o senso. Jamais faltaria com postura e com respeito com outra mulher, quem quer que fosse. Meu caminho já estava em paz e minha mensagem não veio de qualquer outra direção. Só da seta do maligno, né? Desejo que vocês sejam felizes e qualquer insegurança ou medo não permaneça. Fique bem. Insegurança? Você tá se achando um pouquinho. Você não tá, não? Eu não achei ela nada insegura. Nada. Assim... Gente, de verdade, ela ainda aguentou muito. E, não satisfeita com a mensagem que ela mandou, ela ainda mandou outra. Por quê? A esposa viu a mensagem... né? E ela só respondeu com um joinha e cortou ali. E como eu falei, né? Sempre aguentando muito e ainda sendo simpática. Ela foi e mandou uma outra mensagem. E aí, gente, o que acontece? Essa mensagem aqui, eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou deixar aqui o print pra vocês. E eu vou falar as partes que assim, me chocou um pouquinho. Na verdade, bastante, né? Ela fala, eu acho que acabei sendo gentil e sutil demais. Ela teve a audácia de falar que ela foi gentil demais. Como que pode? Gente, o que passa pela cabeça do ser humano? De verdade. Ela fala, deixa-me esclarecer para você, né? Que ela solta o inglês dela aí. Minha mensagem partiu de um princípio, porque talvez tenhamos visões diferentes sobre relacionamento. Que bom, né? Que bom que vocês têm visões diferentes. Minha amiga, ter a mesma visão que você tem, eu não quero ter. Nem eu e nem as minhas amigas, as pessoas que estão comigo no meu ciclo, eu não gostaria de ter pessoas desse tipo. Uma outra parte, né, que me chocou. Como eu mencionei, quando se tem berço, algumas coisas são óbvias. Eu jamais vou desrespeitar você porque não é meu comum. Tendo se não é o benchmark que você está acostumada, mas do meu lado fique em paz. Aí, gente, ela fala que ela é uma mulher super respeitosa, né? Aí ela finaliza desse jeito, a mulher tão respeitosa que ela é. Eu até entendo, parando pra pensar, juro, se sem mega e maquiagem eu fosse feia, querendo dizer que a Thaís é feia, eu também teria receios. Oh my God. Um tapa na sua cara, isso porque eu respeito e a educação dela vem de berço, né? Como não tem como eu ser, me resta a empatia. Muito empática ela. E fique tranquila, mesmo que você tivesse muito a perder, atacando agora o marido, o homem que ela estava mandando mensagem, eu não disputaria com qualquer homem que fosse, porque simplesmente eu não preciso disputar atenção, espaço ou validação. O que vocês acham disso, gente? Coloca aqui nos comentários. Ela conseguiu me estressar lá da casa dela. O que tá acontecendo com o ser humano? Dela ainda achar que ela tá certa. E é por isso que eu falo, a esposa aguentou muito e ainda foi simpática. Vamos tá superando, amor? O dia que eu reagi a um assédio na rua e fui perseguida até em casa. O ano era 2024 e eu estava de recuperação. Então eu tava fazendo um reforço que é aqui perto da minha casa com a professora de matemática, que é incrível, né? Sempre é matemática. E o reforço começava às 4h30 e terminava às 6, ou seja, já estava escurecida a rua. Era de noite já que terminava. E eu ia andando, indo e voltando. Teve um belíssimo, esplêndido dia que eu saí mais tarde que o normal, porque eu tava resolvendo algumas questões. E foi nesse dia. Quando eu estava descendo a ladeira da casa da mulher do reforço, passou um cara de bicicleta e falou alguma coisa pra mim que eu não escutei porque eu estava de fone na hora. Mas acho que foi gostosa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Falou alguma merda aí que eu não gostei. Só que ele deve ter achado que eu era alguma filha de mãe assustada, né? Que eu ia falar, obrigada, meu amor. E eu saí andando. Não foi bem o que aconteceu.
Na hora que ele passou, fez o elogio dele e foi de bicicleta, eu olhei pra ver quem era e a magnitude da pessoa. Eu olhei pro chão, tinha o quê? Um tijolo. E nesse dia eu confesso que eu vacilei, porque geralmente eu ando com uma faquinha de serra por aqui, entendeu? E nesse dia eu deixei a faquinha de serra em casa. Que bosta, né? Assim que eu vi o tijolo nos meus pés, eu lembrei que eu também tinha uma bíblia na bolsa, porque eu ainda era da igreja, como eu comentei com vocês. Eu disse, meu irmão, eu jogo o tijolo ou a bíblia, qual vai assassinar o cara? Disse, meu Deus, daqui que eu abro a bolsa e pegue a bíblia, o cara já vai estar dobrando a rua. Menino, abaixei, peguei o tijolo, não deu tempo nem de pensar. O cara, o quê? Já uns 3 metros de mim, eu pego o tijolo, Qual era a minha expectativa com tal ato? Bater no pneu da bicicleta, bater o pezinho dele. Só que eu sou tão pica, eu sou tão foda, que não foi no ombro pra cabeça. Ou seja, derrubou o cara. Na hora que derrubou, puta que pariu, não estava no roteiro essa cena aí. Ele já levantou tentando entender o que aconteceu e assustadíssimo com tamanha audácia dessa pequenitude aqui, entendeu? Menino, quando eu vi que nem tinha batido no pneu, nem tinha matado, eu disse, pronto, fudeu. Menino, quando eu vi que ele levantou, saiu eu, a minha mochila de o quê? 7 quilos mais ou menos, e o meu celularzinho que estava conectado no fone, assim pela rua, ó, fudida de medo. O cara meio zonzo, eu não sei se ele tava bêbado ou foi por conta da pancada. Não, o quê? Sua palhaça, sua franga, eu não é uma gostosa, 2 minutos, o que aconteceu? Menino, só que no final da rua, tinha uma rua pra atravessar, era tipo uma encruzilhada assim. Aí, e o carro, eu disse, pronto, vou ser morta. Aqui, na hora, Deus, assim, carro, pare. Porque minha filha tem que atravessar. Atravessei a rua, segui e já estava na rua que eu moro. Só que a rua que eu moro é enorme. É enorme. Tem o quê? 1,5 km. Mais uma vez, Deus me ajudando. Como eram o quê? 5h30, 6 horas da noite, os estudantes de uma escola ali perto, depois da avenidinha, tinham acabado de largar. Então tava uma manada inteira saindo da escola. Eu me infiltrei, eu tava de mochila também. Eu me infiltrei e segui a minha rua pra minha casa. Quando eu tava mais ou menos a 100 metros da minha casa, eu olhei pra trás e percebi que ele ainda estava me perseguindo. E eu ainda tinha que catar a chave de dentro da mochila pra tentar abrir a minha casa. Gente, eu falo em tom de piada, mas foi assustador. Me deu um trauma real pra minha vida. Eu puxei, na hora que eu puxei a chave, o cara tava mais ou menos 20 metros de mim. Que foi Deus, assim. Eu fui na chave, foi a primeira, a certa, pra abrir a minha casa. Eu abri, quando eu fechei, assim, que eu puxei o portão, ele já tava quase com a mão na maçaneta. Ele passou ainda uns 2 minutos gritando na frente da minha casa, mas com certeza eu não abri, não falei nada. E meus pais não estavam em casa nessa hora, então se tivesse que acontecer alguma tragédia, ia acontecer sem sombras e dúvidas. Foi isso, meus amores, o meu pior trauma. Não digo que foi o pior, mas um dos piores. Não sei se eu aconselho vocês a repetirem isso, porque, enfim, né, não sei se é muito aconselhável repetir isso, mas andem sim sempre com uma serrinha, uma faquinha de serra no bolso ou um alicate de unha, entendeu? É isso, beijos. Se madrasta fosse realmente boazinha, não começaria com má. Vocês pediram, então eu vou contar como que era a minha relação com a minha madrasta. Então, desabafando com a Vicky, então, eu ia separar alguns pontos, mas ó, tá tudo na cachola, então eu não vou separar nada. E aquele negócio que eu falei pra vocês, me ajudem a bater 10k de seguidores, senão eu vou me ferrar total, porque eu não poderia estar contando essas histórias, mas vamos lá. Primeiro ponto é que meus pais são separados desde quando eu tenho 3 anos de idade. Só que depois, quando eu já tinha uns 5 anos, ele já ficou junto, já morou junto, já tudo com essa minha madrasta. Desde quando eu era pequenininha, a gente não se dava muito bem, porque meu sonho sempre foi reunir minha família, entendeu? Eu queria minha família de volta. Porque eu não tinha mais essa visão, tipo, eu não lembro deles juntos, entendeu? Porque eu era muito pequenininha. Então, a nossa relação, quando eu era pequenininha, a nossa relação já não era muito boa, porque a gente brigava bastante. E eu sempre fui uma criança um pouco difícil em relação a isso, porque eu sempre quis minha família de volta, entendeu? Só que quando eu fui crescendo, a primeira vez que eu morei junto com eles foi na pandemia. Porque eu tava tendo aula online, eu estudava em escola particular, então tava tendo videoaula. Então, o que eu fiz? Eu entrei em desespero, porque eu amo meu pai, então eu entrei em desespero. Tipo, eu vou ficar muito tempo aqui presa dentro de casa, e eu morava no Rio e meu pai em São Paulo. E eu não vou ver mais meu pai, que não sei o que. Aí eu entrei em desespero e minha mãe falou, não, aproveita que não tá tendo aula e vai ficar no seu pai. Foi isso que eu fiz, eu fiquei no meu pai. Só que nessa época, eu só tinha um pouquinho de briga com o filho dela, que ele tinha quase a mesma idade que eu. Por a gente ser criança, a gente brigava bastante. E, tipo, coisa de irmão, né? Depois dessa época, eu voltei a morar com a minha mãe, depois eu voltei a morar com eles de novo. E a nossa relação já era melhorzinha. Nunca quis um irmão de parte de pai, porque eu gostava de ser filha única. Só que depois, quando a bebezinha nasceu, que é aquela do aniversário, eu fiquei apaixonada. E era eu que cuidava dela, era eu que era mãe. E o pai, porque eles não davam atenção direito. Por trabalhar muito e tal. Então a gente tinha uma relação boa até. Só que tinha coisas que eu não gostava. Tipo, a manipulação eu não gostava. Ela era muito manipuladora. E eu não entendia, porque eu era uma adolescente. Eu sou uma adolescente, porra. E ela me dava presente, me dava tudo, só que a partir do momento que eu comecei a bater de frente, eu não servia mais. O vídeo já tá muito longo, então segue pra parte 2. Todas as vezes que era férias, ela ficava na cabeça do meu pai pra me chutar logo pra casa da minha mãe. Se madrasta fosse boa, eu não começaria com má, vamos combinar? Então, desabafando com a Vicky. Minha relação com ela ficou ruim quando ela descobriu que eu fui pra casa da minha avó sem ela deixar. Tipo, não pedi permissão. Porque quando eu tava de férias na casa da minha mãe, quando eu tô de férias na casa da minha mãe, eu não fico pedindo permissão pra eles. Mesma coisa quando eu moro com eles. Tipo, eu não vou falar, ó, mãe, eu posso ir pra tal lugar? Ela vai falar, tá, por que você tá falando isso? Você mora com eles, você tem que pedir pra eles, que é o certo. Só que aí, como ela tinha picuinha com a minha avó, e ela ficava falando muito mal da minha avó, todo mundo ficava falando muito mal da minha avó, eles ficaram putos porque eu não pedi permissão. Só que não tem essa de pedir permissão, entenderam? E eu sou aquele tipo de pessoa que se você falar uma coisa comigo, tipo, dependendo da coisa, eu vou até concordar, mas em nenhum momento eu vou, tipo, brigar com você e, tipo, ir pra pessoa que eu falava mal junto
falar o que você falava. Eu nunca faria isso. Isso foi nas férias de dezembro. E eu não queria ir pra minha mãe, porque eu tinha o aniversário da minha cunhada. Eu sou muito grudada com a minha cunhada. Eu queria fazer o quê? Ficar até o aniversário da minha cunhada, que era na primeira semana, e depois ir pra minha mãe. Era isso que eu queria. Eu queria, tipo, fazer alguma coisa pelo menos do meu jeito. E eles não. Eles, tipo, no primeiro dia que eu fiquei de férias já, eles já compraram a passagem, sem me avisar. Às vezes que era férias, ela ficava na cabeça do meu pai pra me chutar logo pra casa da minha mãe. Sendo que eu não dava um pingo de trabalho. Pelo contrário, eu só ajudava. Principalmente com a minha irmã pequena. E beleza, eu voltei. Nisso que eu voltei, ela tinha feito uma cirurgia. Ela começou a ir. Tipo, meu pai não ficava em casa, ela me tratava mal, ela não falava comigo. Aí meu pai chegava, ela queria forçar a barra, mas aí meu pai não estava. Ela não deixava eu ficar perto da minha irmã. E quando ela falava que eu não ficava com a menina o dia inteiro, eu queria só, tipo, ficar com ela só porque meu pai tava lá. Não deixava eu comer as coisas, porque ela falava que era da filhinha dela e da dieta dela, sendo que ela não estava comendo. Ela, e a neném é uma neném, então se ninguém dá, ninguém vai comer. E o outro filho dela que morava com a gente, ele não comia fruta, não comia verdura, não comia nada, e só eu que gostava dessas coisas. E eu não podia comer. A minha ex-cunhada, que eu não gosto dela porque ela é falsa, junto com todo mundo, né, que ela usava essa menina, tipo, ela fazia tudo comigo, tudo mesmo. Mas depois desse negócio, ela, tipo, me chamava só pras coisas ruins, tipo, ai, fica aí com a sua irmã que eu vou não sei aonde com a fulana, entendeu? Tudo ela queria fazer com a fulana pra, tipo, me deixar mal, entendeu? Segue pra parte 3, porque é muita coisa, gente. Eu posso contar o dia que meu genitor me negou um pedaço de carne e eu fui lá e sabotei o churrasco inteiro? Ou eu não tô podendo? Eu posso? Eu tô podendo? Porque comigo é assim, educação positiva na tora. Não vai me dar, não? Pois é, então você vai aprender a virar gente hoje. O que acontece? Vamos começar? Então vamos lá. Ai, Gabi, mas só que você já contou. Psh. Ué, escuta de novo, ué. Oxi, tem gente que ainda não escutou, não. Oxi, aí você não vai ficar no vídeo só porque a parede na minha casa é dessa cor. Era um sábado. E nesse sábado, gente, pra quem não sabe, eu morava com o meu genitor, tá? Nesse sábado ele falou bem assim, ó, meus amigos vão vir pra cá que eu vou fazer um churrasco mais ele. Eu falei, de boa, né, meu amigão? A casa é sua, você faz o que você quiser. Se você quiser transformar isso aqui num puteiro, o problema é seu. Beleza, gente. Ele chegou lá antes do almoço, chegou assim às 10 e pouquinho, né? Aí ele chegou, temperou carne e tudo. Trouxe bebida, entendeu? É cachaçaiada, é cerveja, tudo é veneno, é álcool 70, é tudo, meu amor. Beleza, gente. Eles lá no terreiro, lá fora no quintal, e só assando a carninha. Tita! Epa! Na hora, né, gente? A carne assando, eu falei, não, velho, vou lá pegar um pedacinho, né, de carne, né, que eu não sou besta. Gente, na hora que eu fui na churrasqueira pra pegar um pedaço de carne assim, ó, eu tomei um tapão na mão, meu amor. Um tapa que foi dessa maneira. Fiz isso aqui a carne. Gente, na hora foi só um estralão. Quem tá mandando você ficar metendo a mão aqui? Você ajudou a comprar? Porque pelo que eu vi, você não ajudou a comprar a carne. Gente, na hora eu fiquei sem graça. Eu falei, gente, que isso? O que acontece? Na hora eu fui pro quarto. Os amigos dele tudo vendo assim, ficou meio assim, sabe? Aí eu fui pro quarto, fechei a porta, eu fiquei me sentindo um lixo. Eu falei, meu Deus, eu sou um peso nessa terra. Aí eu fiquei, não, né, deixa pra lá, né, e tudo. E sabe, chateada, né? Eu falei, não vou fazer nada. Só que eu capeta no meu ouvido bem assim, ó. Você tem certeza? Quem é você, mamãe? Você tá esquecendo de quem você é? E ele só aqui no meu ouvido, para com isso, se valoriza. Eu falei, não, você tá certo, não tem coisa não. Gente, eu não podia deixar barato, senão não ia ser eu. Entendeu? Porque, igual eu falei, né, gente? Eu não pago mal com mal. Pago mal com pior, entendeu? Você fez ruim comigo, eu vou fazer o triplo com você. Ai, mas eu sou boa. Em vez de eu pagar o mal com mal, eu pago com bem. Que aí eu faço bem, a pessoa fica constrangida. Ela vai fazer pior com você da próxima vez, besta. Vai nessa daí que você vai ficar... Você vai ver, você vai se afundar. Na hora, gente, tô lá no meu quarto e pensando. Eu falei, oh, meu Deus, me manda uma luz. Aí eu escuto uma voz bem lá no fundo. Na hora, o meu ouvido foi aberto, sabe? Pela espiritualidade. Bem assim, nós vamos lá no bar que não sei o que, pra nós comprar mais bebida. Eu peço pra Gabi ficar olhando as carnes aí. Ai, meu Deus, que coisa boa! Na hora, né, gente, ele empurra a porta do quarto. Ô, Gabi, não sei o que nós vamos ali comprar mais bebida, você fica de olho nas carnes, fica de olho nas churrascas, não deixa queimar, não. Eu falei, tudo bem, meu amor, vai lá. Pode ir lá comprar essa bebida. Aproveita e compra um álcool 70 e um veneno, você mistura e toma. Beleza, gente, e saiu tudo. Aí eu ia botar meu plano em ação, porque eu sou desse jeito. Na hora, né, gente, fui lá pra fora. Aí tava a mesinha, né, toda a churrasqueira. Aí em cima da mesa tinha umas carnes, né. Na tábua eu já aproveitei e comi as carnes, as linguiçinhas, né, que eu gosto das linguiças. Da mais linguiça grossa, picante, eu amo. Aí na hora tinha uns pedacinhos assando e tinha uma vasinha que tava com as carnes ali já temperadas, sabe? Na hora eu pensei, e se eu cuspir em tudo aqui? Será que vai ser muito problemático eu fazer isso? Não. Óbvio que não, meu amor, não vai ser não.
Pois eu comi umas carnezinhas que tava lá, né? E tudo fingi de bobo. Aí na hora tinha uma que já tinha assado, eu tirei ela e botei lá, piquei bem bonitinho assim, ó. O corte milimetricamente, assim. Gente, eu fiz o quê? Comecei a cuspir e tudo. Meu amor, comecei a cuspir e tudo. Cuspi na carne que tava... Eu só não cuspi nas que tava na churrasqueira, né? Que tava lá assando. Fiz o quê? Cuspi nas que tava em cima das bandejas já assadas. E cuspi nas que tava dentro da vazia. Pois eu cuspi mesmo. Ai, Gabi, que coisa feia. Pois é, uma boa. Aí não tem nada a ver com isso. Pois eu cuspi. Aí na hora eu falei, nossa, gente... Tá muito pouco isso aqui, tá muito pouco, muito pouco. Fiz o quê? Lá no quintal da casa dele, tinha o quê? Tinha um cachorrinho da minha tia. Esse cachorrinho, gente, era meio que um pinche, sabe? E aí, ele cagava o quintal inteiro, meu amor. Ele nunca cagava lá em cima, cagava só lá embaixo. Aí o quintal ficava cheio de bosta, cheio de bosta, cheio de bosta. As bostas secas, meu amor, que já fazia, ó, tempo do anticristo, aquela bosta tava lá. Aí eu falei, nossa, gente, E se eu fazer uma farofa especial? O que será que dá? Pois, meu amor, eu fui lá no final do quintal, entendeu? Peguei uma sacola na mão e comecei a catar. Catei pelo menos uns 3 pedaços de tosco. Oi, gente, que nojento. Gente, as bostas estavam secas, tava seca, chegava a esfaleirar, então assim, fica de boa. Aí, peguei, meu amor, assim, ó. Aí eu falei, nossa, vou fazer o quê? Aí eu peguei um negócio lá e triturei assim, ó. Triturei com a mão mesmo, eu tava com tanta raiva que eu falei, não, eu vou triturar. Aí eu fiz o quê? Na hora que eu triturei bem trituradinho, aí eu não peguei tudo, né, gente, também, pra não desconfiar. Fiz o quê? Na hora eu peguei essa farofinha especial, fui e joguei em cima das carnes que tava assada, tá, gente? Eu vou jogar nas carnes cruas, né? Joguei nas carnes que tava assada lá, e meu amor, joguei assim bem disfarçadamente. E eu falei, agora tá perfeito. Pois é, eu joguei mesmo, joguei tudo, triturei tudo. Ai, Gabi, que não sei o quê. Oxi, negar comida? Isso pra mim é o fim do mundo, entendeu? Fiz o quê, gente? Na hora, me deu uma misturada de ficha de bobo e tudo. Gente, eles estavam morro de bebo, então assim, eles não sabiam nem o nome dele. Você pergunta, o que aconteceu? Pois é, meu amor. Aí na hora eu lembro que eu cheguei a tirar uns outros pedaços de carne que tinha assado, assim. Aí eu falei, não, vou jogar aqui por cima, só pra eles não desconfiar muito. Peguei, joguei assim, misturei, nem deu pra perceber, sabe? Nem percebeu. Quando ele chegou, eu já tava lá no meu quarto, né, fingi de boa. Aí ele já chegou falando bem assim, ai, não é possível que se essa carne tiver queimada aqui, ela vai ver, que não sei o... Aí ele chegou, né, gente, aí ele pela janela do meu quarto eu olhando, aí ele só beliscando a cara assim com ele. Gente, aí ele chegou cheio de fardo de cerveja, aí sabe aquelas pitulinhas assim, ó, que derruba qualquer um? Pois é, mamãe, aquela ali é da braba, tá? O que acontece? Aí, gente, na hora eu falei, não, vou sentar lá fora um pouquinho, né? Aí eu fui lá fora, sentei assim, tava brincando com o cachorro, fingi de bobo, e ele só assim, ó. Os 3, que eu queria vingar dos 3, entendeu? Que comigo não tem essa. Pois ele só me beliscando. Aí na hora eles meio assim, vai querer? Não, eu tô assim, não quer não, tô cheia. Obrigada, tô saciada. Eu já saciei a minha vingança, eu já engoli ela com ódio, meu amor. Aí eles meio assim, então, o problema é seu, então. Que nós vai comer tudo aqui e beber nossa cachaça. E botando música e dançando e só mastigando. E eu, eita! Maravilhoso! Vocês são perfeitos, come mais, gente. E pelo visto tava gostoso o tempero. Porque eles estavam comendo uma boca boa, tá estralando, menina. Ai, gente, só sei que na hora eu entrei pra dentro do quarto, entendeu? E eu tô lá, oh, meu Deus. Maravilhoso, né? Entendeu? Aí quando foi mais tarde, né, gente, me arrumei pra poder ir pra casa do meu namorado e tudo. E aí ele chegou meio que com dó, assim, gente, com o rabo cheio de cachaça. Ai, não sei o quê. Você não quer pedacinho de carne? Não, pode pegar. Aquela hora eu tava brincando com você. Eu tô assim, não. Esquece, porque senão eu nem levei isso pro coração, meu amor. Jamais eu levar o trem desse pro coração. Eu sou uma pessoa, ó, abençoada. Eu não guardo rancor, não. Oxe. Mas foi isso, né, gente? Fazer o quê, né? Ele não quis me dar um pedacinho de carne. Oxe. O dia que a minha avó correu com um cabo de vassoura atrás da minha melhor amiga. Amigas, eu tinha recém mudado de estado, por quê? Porque eu estava morando com a minha mãe, só que na cidade que a gente morava, no estado que a gente estava morando, não tinha escola pra minha idade. Aí eu peguei e mudei pra cidade da minha avó, e lá tinha escola, era perto de casa, tudo de boa. Foi quando, gente, eu precisava me enturmar com as pessoas e não tinha ninguém pra me enturmar. Eu conheci uma menina, ela foi super receptiva comigo, a gente conversou muito. E a gente tava andando juntas. Foi quando eu percebi que o povo começava a me olhar torto quando eu tava andando com ela. E aí, eu conversei com uma outra menina e ela falou que essa menina era porreta, que era pra eu sair de lá, que essa menina só fazia bosta. Enfim, né? E eu ignorando tudo. A minha avó, ela ia muito pra igreja. E aí,
eles estavam conversando e as velhas fofoqueiras da igreja contaram pra minha avó que essa menina não era uma boa influência. E a minha avó veio me contar que há meses antes a menina tinha dado como desaparecida. E ela tinha sido encontrada, só que ninguém contou, ninguém falou pra ninguém aonde essa menina tinha sido encontrada. E eu fui conversar com ela, falei assim, fulana de tal, ó, fiquei sabendo que você tinha sido desaparecida, não sei o quê. E ela virou pra mim e falou que ela tinha um relacionamento com um menino, né, que fazia coisa errada. E ela foi dormir na casa dele, e acabou que eles ficaram lá, e foi ficando. E a mãe dela colocou ela como desaparecida. E eu poderia ter parado aí, né? E eu virei e falei, que graça, fofa, ainda bem que te encontraram. A primeira vez que ela foi pra casa da minha avó, a minha avó virou o olho pra mim e falou assim, não quero essa menina mais aqui. E eu, por que, vó? Como assim? O que tá acontecendo? E aí passou um tempo, beleza, e houve um episódio que tava sumindo coisas do bairro. Sumia roupa do varal, sumia joia, anéis. E uma gangue de adolescentes entraram nessa igreja que a minha avó fazia parte e roubaram das velhas de lá. Ficavam roubava anel na porta da igreja, roubava não sei o quê. E era uma cidade muito pequena, então, tipo assim, todo mundo já tava sabendo disso. Foi quando, gente, eu e essa menina, a gente tava conversando ainda e ela não me falava nada disso. Foi aí que um dia eu marquei dela ir dormir na casa da minha avó. E ela fumava cigarro, ela já tava assim, em outra dimensão. E a gente era muito amiga. E aí eu virei pra ela e eu dei essa jogada. Eu falei assim, viu, fulana, você tem alguma coisa a ver com esses roubos que tá acontecendo, tudo? E ela pegou e falou assim, claro que não. Você tá maluca, que não sei o que, você tá achando que eu faria uma coisa dessas, que não sei o que lá. E aí, gente, nesse dia, sumiu um colarzinho meu. Um colar que ele tinha uma florzinha e era de ouro. Ele sumiu no dia que ela estava lá. Pois bem, a minha avó falou, foi essa menina. Eu tenho certeza que foi essa menina. E eu fui de surpresa na casa dela e ela não tava. Só que a mãe dela tava lá. Aí eu peguei e falei assim, não, eu espero a fulana aqui no quarto dela. Posso ir? Gente, eu comecei a revirar o quarto dessa menina e eu achei algumas das coisas. Achei a minha corrente, achei um anel meu que eu nem sabia que tinha sumido. E tipo assim, nem era ouro de verdade, mas ela tinha pego. E, gente, eu fiquei muito louca, eu fiquei muito maluca. Comecei a tirar foto de tudo aquilo que tava lá. E aí eu peguei e mandei pra minha avó. Gente, a minha avó já sabia de tudo, entendeu? Tava tudo calculado. Peguei tudo. Essa menina descobriu que eu tinha entrado na casa dela. Ela virou um bicho pra cima de mim. Aí fomos lá, envolveu a polícia, envolveu tudo. Só que antes, calma que eu pulei o assunto. Ela foi lá na porta da minha casa, da casa da minha avó, no caso, perguntar o que eu estava fazendo na casa dela. Porque eu falei que eu ia esperar ela, depois eu saí. O que eu tava fazendo lá? E aí eu não aguentei. Falei assim que ela era uma mentirosa, que ela era uma ladra, que ela era uma sem noção. Comecei a falar muito na casa dela. E aí ela veio pra cima de mim. Gente, minha avó apareceu com um cabo de vassoura desse tamanho. Começou a correr atrás da menina e falou que ia quebrar aquele cabo nas costas dela. Gente, eu lembro até hoje. Ela pegou aquela bicicletinha rosa dela e saiu correndo, mas num tiro naquele morro. Nossa, ela saiu voando. Nunca mais eu vi a menina, porque eu não precisei nem ter contato. Mandei as fotos, entraram em contato com a delegacia e ela foi enviada pra um conselho tutelar, tudo. Gente, ridículo, bizarro. E a mãe dela também tomou, porque a mãe dela sabia que ela era uma menor de idade, que ficava fumando cigarro, fumando as coisas. E aí a mãe dela também tomou por liberar uma coisa dessa. Hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu comecei a namorar o professor da minha faculdade. Ficamos juntos por 3 meses, depois descobri que ele era casado, porque a mulher dele contou pra minha mãe. Amigas, então, assim que eu terminei a escola, né, tava ali com os meus 18 anos, enfim, felicidades e tudo mais, comecei a fazer faculdade de psicologia. E eu tinha um professor que ele era, assim, muito bom professor. No início, eu não tinha interesse nele, tipo assim, interesse amoroso, nem nada do tipo, nem pra ficar com ele, mas eu gostava demais do jeito que ele explicava, ele era muito atencioso. Assim, a gente sabe que o professor de faculdade não tá muito nem aí pra nada, né, cada um por si, não é igual o professor de escola, que fica cobrando, te incentivando. E ele não, ele era até melhor que muito professor que eu já tive na escola. E ele era, assim, muito bom comigo, com as minhas amigas, com todo mundo. Mas comigo eu sentia que ele era, assim, muito... Como eu posso dizer? Ele era muito paciente, porque eu tinha dificuldade de entender algumas coisas, sabe? E aí ele ia lá, me explicava de novo. Às vezes eu podia mandar mensagem pra ele no WhatsApp e nem achava ruim, perguntando que eu tava com dúvida pra estudar e tal. E assim, eu gostava demais disso, porque tava me ajudando a ter interesse ali pelo curso e tal. Porque eu comecei a fazer psicologia mais por um interesse do meu pai, não por um interesse meu, de fato. Ok, quando eu tinha ali mais ou menos uns 8, 9 meses que eu tava fazendo, né, psicologia, eu comecei a olhar com ele
com outros olhos. Depois eu descobri que ele já me olhava com outros olhos desde o início, porque ele me contou. E aí, tipo assim, quando eu ia mandar mensagem pra ele, eu mandava mensagem mais à noite, tipo assim, ai, professor, não tô entendendo tal coisa. Já teve vezes dele falar assim, não, vem aqui em casa que eu te explico. E aí eu ia lá, realmente, ele só me explicava, tá, sua safada, não vem pensar coisa de mim, não. E, gente, sim, tudo normal, eu ia na casa dele, nada demais, e aí tudo tranquilo. Até que teve um dia que, assim, ia ter uma prova que eles estavam passando os conteúdos, né? E eu tava, assim, com, gente, muita dificuldade pra entender. Nada entrava na minha cabeça, eu não conseguia decorar, e eu tava, assim, pensando seriamente em desistir do curso. E aí eu cheguei nele e fui muito honesta. Eu falei assim, professor, eu acho que eu não dou conta. É muita pressão pra minha cabeça. Nessa época eu tava assim, sofrendo muito de ansiedade. Falei, acho que eu não dou conta, não tô dando conta de decorar. Acho que eu vou ter que largar o curso, porque está sendo demais pra mim. Tô virando noite estudando, não tô dando conta de trabalhar. Fui falar com ele, né? Porque, igual eu falei, eu gostava muito dele como professor e também como pessoa. Nossa, minha boca tá seca. Ele falou assim, não, vamos fazer assim, eu vou tirar um dia só pra te ajudar a estudar. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus, como que a gente vai fazer? Ele falou assim, não, vamos fazer assim, vamos tipo assim, numa lanchonete, num café, qualquer coisa, e aí você leva o seu notebook, me mostra, faz assim, uma lista do que você tá com dúvida, me mostra, e eu vou te ajudando pra ver se você entende até o dia da prova. Pelo menos pra você conseguir fazer a prova tranquila. Gente, eu faltei beijar os pés desse homem. Aí que eu fiquei apaixonada mesmo. E a gente marcou, na mesma semana. Fomos numa cafeteria carérrima, que ele escolheu. Eu pensei, puta que pariu, vou ter que dar o salário pra pagar o café. Mas, spoiler, ele pagou, tá? E aí eu fiz uma lista do que eu tava com dificuldade, e ele foi me explicando como é que funcionava e tal. E, gente, maravilha, a explicação dele era muito boa. Nisso que eu falei assim, não, professor, agora eu tô de boa. Foi muito legal, a gente passou uma tarde só estudando. E eu falei, não, professor, agora eu entendi, gostei bastante, me interessei, acho que eu vou dar conta de fazer a prova. Muito, muito obrigada, e dei um abraço nele. Nisso que eu dei um abraço nele, tipo, sabe quando você abraça a pessoa, meio que ela assusta, meio que ela não esperava? Aí eu falei, putz, aí ele falou assim, você tem alguma coisa pra fazer agora à tarde? Aí eu falei assim, não, agora à tarde eu não tenho nada pra fazer, só à noite porque eu trabalho. Aí ele falou assim, você quer ir lá pra casa? Aí eu, muito, muito assim, menininha, falei, claro que eu quero. Aí ele foi lá, pagou o café, igual eu falei pra vocês. Ele pagou o café e a gente foi. E amor, não teve nem papo. Não teve papo. Cheguei lá e ficamos um pouco. Não fizemos nada, tá? Sua Cláudia, safada. Só dei uns beijinhos nele mesmo. Aí eu falei, que não sei o que, eu vou embora. Fui embora, fui pra casa, tomei banho, fui trabalhar. Gente, nesse dia eu nem trabalhei direito. Eu passei a noite inteira, porque eu trabalhava à noite, só mandando mensagem pra esse homem. Cheguei do serviço, mandando mensagem pra esse homem. E a gente, que não sei o que você é maravilhosa, não sei o que. No outro dia eu fui pra casa dele de novo. No outro dia eu fui de novo. E aí, amor, foi só indo. Até que a gente começou a namorar. E assim, eu apresentei ele pra minha mãe, pro meu pai. E eles gostaram demais dele, gente. Demais. Porque ele era uma pessoa muito educada. Eu contei tanto que ele me ajudou a não desistir do curso. Aí que meu pai gostou dele mesmo, que igual eu falei pra vocês. O desejo de fazer psicologia era do meu pai, não era nem meu direito. E aí, gente, tava muito bom, um relacionamento muito bom, ele sempre me ajudava em muita coisa. Assim, ele não facilitava pra mim questão de nota, tá? Eu ainda tirava nota baixa na matéria dele, mesmo com ele me ajudando, mesmo ele sendo meu namorado. Porque isso foi um acordo entre nós, que ele não seria indiferente comigo, porque seria injusto com as minhas amigas. E, assim, eu tirava nota bem baixa, às vezes, na matéria dele, enfim, mas dava certo. Quando deu ali uns 3 meses que a gente tava namorando, a gente ia pra casa dele, assim, 3 vezes por semana, no mínimo. A minha mãe chegou em mim e falou assim, eu preciso conversar com você. Aí eu, gente, normal, né? Minha mãe, muito fofoqueiras. Falei, o que é? Minha mãe tem um salão, tá? Ela descobriu isso no salão. Ela falou assim, foi uma cliente lá hoje, no salão, e me falou que o fulano, seu namorado, é casado com ela. Aí eu fiquei assim, só que de início, ó, pra você ver, tanto que a pessoa é sonsa. De início eu pensei assim, que eles eram casados, separou, não divorciou no cartório, né? Falei assim, como assim casado? Aí ele falou que foi casado. Ela falou assim, ele falou que eles são casados e moram juntos. Aí nessa hora eu ri, eu falei, isso é impossível, mãe. Eu vou pra casa dele, sei lá, 3 vezes por semana, eu durmo lá o final de semana inteiro. Não tem como ele ser casado, isso aí é impossível. Aí ela falou que ela tava contando que o relacionamento dela tava muito abalado, a mulher, né? Que o relacionamento dela tava muito abalado, que ela não sabia o que tava acontecendo com o marido dela, porque ele tava muito estranho, e não sei o que, porque ela trabalhava viajando. Ela é supervisora, parece, supervisora de uma marca muito famosa de maquiagem, que não fica aqui nem no meu estado, então ela viaja muito. Ela vem em casa de 15 em 15 dias. E ela falou assim que ele tá muito diferente, e que, tipo assim, como ela vem de 15 em 15 dias, fica aqui, sei lá, uns 5, 6 dias, ele não queria fazer as coisas com ela, e ela tava achando isso muito estranho, porque ele nunca foi assim. E aí minha mãe falou, nossa, mas quem que é o seu marido? Às vezes eu até conheço. E a mulher mostrou foto pra minha mãe. Minha mãe disse que na hora ela gelou.
Tipo assim, ela gelou, mas não falou nada pra mulher. Falou, não, casamento é assim mesmo e tal. E veio me contar. E aí, nisso, gente, eu já estressei, né? Já surtei. Fui mandar mensagem pra ele. Falei, ó, que conversa é essa? Que você é casado, não sei o quê. Minha mãe descobriu no salão, parece que a sua mulher falou pra ela que vocês são casados, que ela trabalha em tal lugar, que ela é supervisora de tal marca, que ela... Expliquei tudo que a minha mãe me explicou. E, gente, o homem não negou. Ele falou assim, olha, vou ser muito sincero com você, nós somos casados, mas a gente tá em processo de divórcio, eu não quis falar nada pra não abalar nossa relação, porque eu gosto demais de você. Gente, não sei porque que esse homem se ele era professor de psicologia, né, mexe com a cabeça da gente, mas ele conseguiu me convencer que tava tudo bem, eles ainda morarem juntos. Detalhe, eu nunca vi nada dela naquela casa. Eu não sei se ela andava com o guarda-roupa no carro, né, porque ela viajava muito, mas eu nunca vi uma calcinha dessa mulher na casa dele, né. E aí, ele veio falar comigo que não, que eles estavam se divorciando, que tava sendo um processo, que ela sofria de depressão. Tipo assim, foi falando, e eu falei, não, então tudo bem, só que assim, eu te dou 15 dias pra você resolver sua vida. Se dentro de 15 dias você não resolver, a gente vai se separar, porque eu não posso viver nisso. Assim, ele me convenceu com aquele papo furado dele, mas, sei lá, né? Aí beleza, seguimos o nosso relacionamento normal. Quando deu ali uns, sei lá, 10 dias dessa nossa conversa, eu cheguei nele e falei assim, e aí, como é que vai ser? Você conseguiu resolver com a sua mulher? Se vocês vão se separar, como é que é? Aí ele falou assim, não, a gente tá conversando, mas já tá tudo encaminhado, meu advogado já tá ciente e a advogada dela também tá. Aí eu falei, não, então ótimo. Quando deu 15 dias, eu falei, tá tudo certo? Porque se não tiver, a gente vai terminar. Aí ele falou, ai, calma, não precisa ser assim. Não precisa falar desse jeito comigo, sabe? Eu tinha, gente, papo de homem. Mas ele falou pra mim, quando deu ele, sei lá, uns 20 dias, eu já tava sendo meu limite, ele falou pra mim que tinha dado certo, que eles tinham sido divorciados. E eu, trouxona demais, acreditei. Calma, gente, eu vou ter que fazer parte 2, porque esse vídeo tá muito grande. E eu que por 2 anos inventei que tinha um namorado pras minhas amigas e no final fui desmascarada. Tudo bom? Gente, essa história tem muitas camadas. Gente, eu morro de vergonha dessa história, cara. Meu Deus, eu não sei nem o que passava na minha cabeça pra poder inventar um negócio desse. Mas, basicamente, eu tinha uns 12 anos, 12 pra 13 anos. Acho que foi com 12 anos porque durou por 2 anos, amor. Eu sustentei uma mentira por 2 anos, tem noção? E aí, pra contextualizar, pra vocês entenderem como eu consegui sustentar uma mentira assim, eu morei a minha vida inteira na Vila da Penha, na Zona Norte. E aí, com uns 10 anos, eu me mudei pra Zona Oeste, aqui em Jacarepaguá. E aí, eu lembro que na época eu não queria mudar de escola de jeito nenhum. E eu continuei na minha escola na Zona Norte, na Vila da Penha. E vim morar aqui em Jacarepaguá. Então, o meu grupo de amigos se separou. Eu tinha um grupo de amigos da Vila da Penha e aqui de Jacarepaguá que eles nunca iriam se encontrar na vida deles. Porque, né, não tinha como isso acontecer. E aí, guarda essa informação, que é muito importante. Na Vila da Penha, eu continuei estudando lá, né? Então, eu tinha um crush. Eu não vou falar o nome do garoto aqui, gente. Eu tinha um crush, que era muito meu crush na época. E aí, as minhas amigas daqui de Jacarepaguá, a gente tava naquela época de BV, não sei o que lá, e rolava uma mega pressão pra todo mundo beijar na boca, né? Tinha isso. E aí, pra me livrar dessa pressão psicológica que as pessoas faziam, eu pensei assim, cara, e se eu falasse que fulaninho é meu namorado? Ninguém conhece ele mesmo, ninguém nunca vai encontrar com ele, eu vou falar que ele é meu namorado. Então, eu criei uma fic na minha cabeça, né? Porque eu era muito fanfiqueira também, vale falar isso. E eu falei, gente, vocês não sabem, tal, eu tô namorando. E aí, como ele era meu crush, obviamente, eu segui ele, sei lá, no Facebook. Era Facebook na época. E eu mostrava as fotos dele, todo mundo, nossa, que gato, não sei o quê. Aí eu, meu namorado, né? E elas ficavam, tipo assim, tem foto com ele? Eu, ai, não, ainda não. A gente ainda tá começando a ficar e tal. 12 anos, amor. E aí, nisso, sempre que tinha resenha por aqui, coisas assim, as minhas amigas perguntavam dele, sabe? Tipo, e o fulaninho não vai vir? Você não vai chamar o fulaninho? E aí eu usava a desculpa de que, porra, a gente tinha 12 anos, é óbvio que ele não vai vir aqui, né, amor? E aí, gente, o problema foi que não bastava eu mentir. Eu mentia muito. Aquelas, viciada em contar histórias. Viciada em inventar, amor. Eu simplesmente, tipo, um dia qualquer, uma quarta-feira de manhã, eu na escola, você não sabe, briguei com o fulaninho hoje, amor, briguei com o fulano. Aí ele veio aqui na porta da minha escola, trouxe uma flor, a gente se beijou na meio da escola toda, não sei o quê. Aí a gente foi tomar sorvete, eu não falei pra minha avó, porque eu não posso sair sozinha ainda. Mas aí ele... Gente, juro, eu criava várias fanfics pras minhas amigas. Eu era o entretenimento delas, amor. Se naquela época não tinha Netflix pra ver uma série, eu era a série delas, porque a minha vida era muito legal, de acordo com o que eu falava pra elas.
E aí elas ficavam super intrigadas com as minhas histórias, tipo, vocês brigaram por quê? Não sei o quê, porque uma pessoa de 12 anos vive isso, né, amor? Não sei hoje em dia com o TikTok as pessoas rebolam o cu, mas antigamente não tinha isso, eu tava faixa e óculos na cabeça. Então, assim, não tinha como existir uma situação como essa que eu contava pra elas. Então era um lacre, eu era tipo a Beyoncé das meninas de 12 anos. E aí eu contava várias histórias que a gente brigava, ele ia na casa da minha avó, ficava batendo no portão falando, fulana, vem aqui, eu quero falar com você, volta pra mim. E eu tipo, ai, para, não sei o quê. Aí ele foi lá e falou isso, a gente se beijou. Ai, escondido. E aí tá. Aí, isso foi se perpetuando por muito tempo. Conforme eu contava as histórias, porque eu poderia ter ficado calada, tipo assim, tem namorado. Eu inventava várias coisas. Então o nome dele sempre tava no meio da roda. As pessoas sempre lembravam dele, porque eu sempre fazia questão de relembrar que eu tinha um namorado. E aí, com o tempo, meus amigos começaram a perguntar, gente, mas você não tem foto com ele? Não sei o que, naquela época era Facebook, então as pessoas já postavam foto, né? Mesmo que como amigos. E eu ficava, ai, eu não gosto muito de tirar foto, não sei o que. E elas ficavam, tipo assim, às vezes, manda mensagem pra ele aí, não sei o que. Aí eu, ai, não, ele tá culpado, não vai responder. Por quê? Porque ele não existe, né? Quer dizer, existia, mas não existia na minha vida. E aí, um belo dia, de todas as minhas mentiras, eu inventei que os nossos pais eram amigos. O que era mentira, tá, gente? E que a gente ia passar um ano novo junto em Cabo Frio. Olha a merda. Aí tá. Eu inventei que a gente ia passar um novo junto em Cabo Frio, que os pais deles iam, e os meus pais também iam, ia ser, tipo, super legal. Obviamente, iríamos ficar em quartos separados, mas ia ser tudo, né? Uma viagem de casal, com 12 anos, tipo assim, eu achando o máximo. E minhas amigas, caralho, que tudo, meu Deus, que diva! E aí, no meio da viagem, obviamente, eu postava o quê? Foto, né? Eu tô olhando pra cá porque eu tô me vendo no espelho. Eu postava foto, etc. Na viagem só foi eu, minha mãe, meu pai e minha avó, né? Não tinha bofe nenhum. Eu postava foto e minhas amigas sempre ficavam me perguntando. Elas começaram a achar estranho, tipo, Luísa, e o fulano? Tipo, mostra onde ele tá. Aí o que eu fazia? Eu ficava encontrando, olhando pra rua, vendo se eu via uns garotos, os grupos de garotos, pra poder tirar foto dos grupos de garotos e falar assim, ah, tá lá conversando com os amigos dele. Caralho. Ai, que doente! E aí eu mandava essas fotos pra elas começaram a ficar tipo assim, gente, duas uma. Ou ela tá mentindo ou esse bofe odeia ela, né? Porque nunca tá com ela, nunca tira foto com ela. E nisso, amor, o Facebook do garoto que eu tinha falado, que eu mostrava foto, bombando de foto! De foto que não era de Cabo Frio. E aí, enfim, na viagem eu ficava inventando, né, histórias, tipo, ai, a gente brigou, por isso que ele não quer tirar foto comigo, não sei o que, isso aqui lá. Aí tá, passou o ano novo, eu estava voltando de viagem. Quando a gente volta de viagem, a gente acaba pegando uma parte da viagem que o telefone fica sem sinal, né, vocês sabem. E aí, gente, no dia que eu voltava de viagem, pós ano novo, as minhas amigas tinham marcado tipo uma resenhazinha, um encontrinho com o pessoal, que eram nossos amigos da época, no nosso prédio. Então a gente tava super animada pra isso acontecer. Só que como eu fiquei sem sinal, eu não sei o que aconteceu, que eu não avisei elas o horário que eu iria. E elas começaram a me mandar mensagem perguntando, tipo, quero assistir, não, todo mundo vindo pra cá, não sei o quê. E eu não respondi que eu tava sem sinal. Aí elas acharam de bom tom mandar mensagem pro garoto. Gente, elas entraram no Message, mandaram mensagem pro fulaninho falando, oi, fulano, tudo bem? A Luísa tá com você aí no carro? Ela falou que você tava dormindo no colo dela, etc. Ela deve estar sem sinal. Sabe que horas vocês vão chegar aqui no Rio? E aí, nisso, isso tudo, eu dormindo horrores no carro, amor, sem sinal. Aí ele respondeu a elas. Respondeu, tipo assim, quem é você? Quem é a Luísa? Que viagem? Que porra é essa? E aí, gente... Caralho, meu mundo caiu, tá? Quando eu acordei no carro e olhei meu telefone, eu não tive nem tempo de me defender, porque quando eu olhei as conversas das minhas amigas, elas já tinham falado com ele. Elas já tinham descoberto tudo! E aí eu abri o telefone e fiquei assim, meu Deus, Senhor, me leva, eu não quero olhar. Elas mandando a conversa com ele falando, quem é a Luísa? Tá maluca? Não sei o que viagem, eu tô aqui no Rio, que porra é essa? Gente, e eu com a cara no chão, o que eu ia falar pra minhas amigas, velho? Não tinha nem o que falar, ele já tinha falado tudo, que não me conhecia, não sei o que lá. Aí eu fiquei assim, amigas! Gente, e aí eu fiquei com a cara no chão, eu quis morrer, sério. Eu achei a pessoa que quer morrer, era eu dentro do carro, eu assim, pai, desacelera, não podemos chegar em casa nunca mais, não podemos. E aí, no meio disso tudo, eu tava indo pra casa. E aí eu falei, eu nem lembro o que eu falei com ela, eu fiquei com muita vergonha. Só sei que foi tipo assim, cara, quando eu chegar eu explico. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu nem ajudei meus pais a subir com as coisas da mala, sabe? Eu fui direto falar com elas, elas ficaram tipo assim, Luísa, por que você mentiu, velho, por esse tempo todo? E eu, ai, gente, é porque, não sei o que, me desculpa! E aí ficou um climão do caralho por uns 2, 3 meses, sabe? E aí, vocês pensam, porra, já foi humilhado o suficiente. Não, amor.
Tem mais, tá? E aí, não satisfeita em ser humilhadas pelas minhas amigas, ter sido pega no flagra, né? Elas ficaram, porque você inventou, você é maluca, não sei quem. Eu tive que encontrar com todo mundo. Todo mundo ficou sabendo da fofoca. Foi uma vergonha só. Tipo, sabe o namorado da Luísa? Ele não existe, amor. Ela não namora. Ela tava mentindo por 2 anos. Ela é maluca. O menino, quando as meninas perguntaram de mim pra ele, elas falaram meu nome. Tipo, Luísa Kinder, você não conhece? Aí ele, obviamente, não é burro, foi me pesquisar no Facebook. E me achou. Gente, um belo dia eu acordei e ele tinha mandado um monte de mensagem falando: garota, olha só, você não me manda mensagem não, você é maluca, nem te conheço, não sei o quê. E eu tipo assim, para! Gente, ele me deu um fecho, amor, um fecho cis. O fecho mais hétero do mundo. E eu acho que eu nunca falei isso para as minhas amigas, mas assim, porque eu já tava com muita vergonha, né? Eu tava voltando a vida social com as pessoas. E aí o bofe me manda mensagem me humilhando. Amor, eu já fui muito humilhado, não preciso me humilhar mais não. E aí, enfim, gente, foi isso. O bofe me humilhou, me tirou pra merda, falou, você é maluca? Não fala mais comigo não. Acho que ele me bloqueou no Facebook na época, eu nem lembro. E eu fiquei gelada. E enfim, aí foi isso, gente. Tipo assim, eu fui pega no flagra, sabe? E foi horrível. Quase que eu morri, eu pensando, pai, vamos ter que se mudar, tá? Porque não tem como eu morar mais aqui nesse prédio, porque eu menti pra todo mundo. E, gente, foi isso. Minhas habilidades de mentira são muito fortes. Eu descobri com 12, 13 anos que eu era uma diva pop e poderia ser uma roteirista. Mas, enfim, cara, que história boa. Eu fiquei com tanta vergonha na época. Tipo assim, maldita foi aquela viagem pra Cabo Frio, minha boca grande. No meu Snapchat, eu postava várias coisas de gente na rua. Tipo assim, ele lá conversando, meu amor. Tipo, um bofe aleatório de costas. E eu falando, ai, que lindo, meu amor. Enfim, gente, fica aí a dica, tá? Não mintam. Ou se forem mentir, não mintam por tanto tempo, sabe? Não inventem uma grande história. Eu era fanfiqueira, então eu viajava. É só não mentir por tanto tempo. Mente um pouquinho e para, tá? Um dia que eu vi uma menininha saindo da parede da casa do meu vizinho. Já contei sobre isso nos meus stories várias e várias vezes, mas dessa vez vocês me pegaram pra Cristo e ficaram, tipo, com hiperfoco nessa história. Então eu vim contar pra vocês direitinho. Nesse dia em específico, eu estava voltando da minha casa. Era mais ou menos 9 horas da noite. E minha mãe vivia falando pra mim, Raquel, não anda de fone de ouvido, que é perigoso, e não sei o que, não anda de fone de ouvido, não anda de fone de ouvido. E eu, como uma adolescente de 15 anos, eu era inconsequente. Então, o que eu fazia? Eu andava de fone de ouvido, com um capuz, assim, e com a cabeça baixa. Isso sempre. E no dia tava muito frio. Uma certa hora, eu levantei minha cabeça porque eu tava próxima de um poste. Então, consequentemente, eu ia bater a cara ali, né? E aí, eu levantei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, gente, uma garotinha, tinha aproximadamente uns 3, 4 anos, ela saiu da parede da casa de um vizinho meu. Detalhe, essa casa fica do lado de uma encruza, estava de noite, e muitas pessoas já relataram aqui no bairro que viram coisas parecidas. E ela saiu assim da parede, vindo meio que correndo. Correndo não, gente, ela veio meio que pulando. Quer saber? Eu vou mostrar pra vocês, porque muitas pessoas não estavam entendendo essa parte. Ela fez dessa forma assim, ó, pulando, veio e parou no meio da rua. Quando eu vi essa menina, eu parei assim, ó, estática. Fiquei nessa posição, gente, eu lembro até hoje. Eu fiquei nessa posição, parada, incrédula, porque eu literalmente não tive reação na hora. Aí ela parou no meio da rua, porque ela veio de uma casa e a calçada é bem grande. Ela parou no meio da rua, detalhe, é do lado de uma encruza, e começou a rodopiar, brincar, rodopiar e brincar. Parecia que ela tava numa ciranda, parecia que ela tava num parquinho. E eu assim, ó, meu Deus do céu, que é isso? Eu fiquei abismada, abismada. E foi a criança mais linda que eu já vi na minha vida, gente. Ela tinha, ó, mais ou menos essa altura. Vou até deixar uma foto aí, pra vocês verem o estilo da menina. Com vestido longo, cabelo preto Chanel, era um pouco menor do que essa menina, e ela era extremamente branca. Era uma coisa assim, gente, de verdade. Uma coisa divina. Então, nessa que ela tava no meio da rua, lembra que eu falei pra vocês que eu andava de fone? Pois então. Essa menina parou no meio da rua e começou a brincar. Veio um carro em alta velocidade. Parecia que o cara estava bêbado. E como essa garota tava no meio da rua rodopiando, brincando, eu tava chocada, né? Eu paralisei. Não tive reação nenhuma. Quando esse cara veio se aproximando, ele veio na direção dessa menina. E eu reparei que ele ia atropelar ela. A minha única reação que eu tive em todo momento que ela tava ali, que foi mais ou menos uns 40 segundos por conta da música, foi falar pra ela, menina, sai daí, correr na direção dela. Só que nessa eu estava na calçada. Quando esse cara veio na direção dela, eu falei pra ela, eu falei, menina, sai daí, você vai se machucar. Eu fui na direção dela. Quando esse cara passou por mim, a menina não tava mais lá. Eu fui até o local que ela tava, porque ela tava mais ou menos uns 100 metros, mais ou menos isso,
uns 100 metros de onde eu tava. E essa menina simplesmente tinha sumido. Não tinha ninguém na rua, gente. Inclusive, eu vou deixar até um vídeo de como é aqui à noite, pra vocês terem noção de como fica a rua. Eu procurei essa menina, gente, por todos os lados. Eu procurei na esquina, eu procurei em frente à casa do meu vizinho, eu procurei na pista, porque aqui tem uma pista onde todo mundo corre. Eu procurei em tudo que é lugar, eu olhava pro lado, eu olhava, tipo, em 360 pra ver se essa menina tava ali. E ela não tava mais. Quando eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, ela falou assim, isso é aviso de Deus. Porque eu falo pra você, parar de andar de fone, parar de andar de capuz, parar de andar com a cara pra baixo, ao ponto de alguém te pegar no meio da rua, e sabe-se lá Deus o que fazer com você. E hoje eu acho realmente que foi um aviso de Deus, gente, porque o único momento que eu parei, porque com certeza eu ia pro lado da rua, porque assim, o poste fica bem na beiradinha da calçada, sabe? Eu com certeza ia pro lado da rua e esse cara teria me atropelado. Isso assim, gente, eu tenho certeza. O único momento que ela prestou alguma reação foi na hora que eu falei, menina, sai daí, você vai se machucar. E eu fui na direção dela pra tentar salvar ela. Foi o único momento que ela olhou pro meu rosto e eu nunca vou esquecer dessa menina na minha vida. Hoje é uma história que toda vez que eu passo na frente da casa desse vizinho, eu não consigo esquecer e eu sempre olho pra parede pra ver se essa menina vai aparecer de novo. Eu cheguei apavorada em casa. Eu cheguei, assim, com um ataque de pânico, me tremia todinha, porque, assim, eu fiquei tão sem reação, mas tão sem reação que a minha única reação foi sair correndo pra ir pra dentro de casa. E tem vários relatos, né, de muitas pessoas que moram aqui que já viram vultos. Já viram aparições do jeito que eu tô falando, de mulheres toda vestida de branco, homens também todo vestido de branco. Eu não fui a única, mas hoje eu acredito realmente que essa menina era um anjo pra tentar me salvar, porque o cara veio tão rápido, mas tão rápido que com certeza se eu tivesse ido um pouco pra rua, pra sair da calçada pra desviar desse poste, eu com certeza teria sido atropelada e sabe-se lá Deus o que ia acontecer comigo. Depois desse dia eu nunca mais andei de fone no meio da rua, não andei mais com capuz na cabeça e principalmente olhando pro chão e não olhando pra frente. Nunca mais eu fiz isso na minha vida. Serviu de lição, eu aprendi e eu nunca mais fiz isso na minha vida e eu acho que ninguém tem que fazer. Como a rua era muito deserta, eu tinha essa mania de andar assim, né, com capuz, olhando pro chão, meio insegura, porque aqui dá muito medo, como eu mostrei no vídeo pra vocês. Resumindo, às vezes, quando eu passo na frente dessa casa e tá de noite, eu sinto a mesma sensação que eu senti naquele dia. Que foi um tremor nas pernas, um tremor, um coração acelerando muito e eu chocada. Fiquei uns 3 dias sem dormir direito, porque eu não conseguia pregar o olho. Quando eu pregava o olho, eu sentia aquela sensação e eu imaginava essa menina de novo. Mas nunca mais ocorreu de eu ver essa menina, gente. Foi a primeira e a última vez que eu vi ela. Quem sabe um dia eu não vejo ela de novo. Mas serviu de lição. Minha mãe falava, eu não escutava. Quando aconteceu, o aviso de Deus veio e eu aprendi o que eu tinha que aprender, né?